Bom dia, glória a Deus. Para mim é uma grande alegria. Na verdade, eu tenho ganhado muito mais na convivência com os irmãos. Já posso dizer que estou apaixonado por essa igreja. Povo especial, liderança. Tá bom. Grupo de louvor que eu não faço... não exagero, né, quando elogio, que tem sido muito abençoado pela vida do Renan, dos músicos, dos irmãos aqui. Que coisa preciosa. A gente não sabe se o céu desceu, se a gente subiu, mas tem sido um tempo maravilhoso. Quero agradecer de coração também meus amigos, queridos, Wanderson, Claudinho, Diego, Davi, e o Bispo André, os pastores. Que tempo precioso. Para mim foi um presente de Deus estar com vocês, tem sido muito renovador. Chamo Daniel, moro na cidade de São Vicente, sou natural do Guarujá. Alguém conhece aqui o Guarujá? Casado há 30 anos com uma morena linda chamada Selma, com quem tenho 3 filhos. Eric, já casado, casou ano passado, com uma mineira de Belo Horizonte, Ana Catarina, Bianca, casada com Marcelo. Temos ainda a Nathalie também, a nossa caçula, que está nas mãos do Senhor, né? Deus sabe o que tem planejado para ela. Mas temos sido muito edificados, como eu falei, e quero pegar carona no que nós já declaramos nesse louvor maravilhoso que prestamos àquele que é incomparável, é inigualável, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus. Quem ama Jesus aqui? Aleluia! Louvado seja Deus. Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, Jesus nos fala algo interessante. Ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, testificam a meu respeito. Examinai as Escrituras. Eu quero fazer um passeio com você nas Escrituras, na palavra do Senhor, que nos revela a pessoa do Senhor Jesus. Eu creio que o grande propósito de Deus e a vontade de Deus é que eu e você conheçamos cada vez mais profundamente a seu Filho Jesus. Amém? Quantos desejam conhecer a Cristo cada vez mais? Quero falar com vocês sobre 8 verdades que temos aprendido a respeito da vida do Senhor Jesus, começando com um texto de João, texto que eu amo, do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor nos revela que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto nos revela a primeira das 8 verdades a respeito de Jesus que eu quero compartilhar contigo neste dia. Nos revela a glória, nos revela o poder, nos revela a eternidade de Jesus. Porque a vida de Jesus não começou em Belém da Judéia. Ele sempre existiu, ele é um ser eterno que estava junto com o Pai na criação e na origem do universo de todas as coisas. No princípio era o Verbo, ou seja, antes da criação de tudo. Depois encontramos a palavra repetida, ele estava no princípio com Deus, quando todas as coisas vieram à existência. Paulo pontua em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, dizendo que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram feitas ou criadas todas as coisas, quer sobre os céus. Imagine comigo o que há nos céus. Sobre a terra, imagine o que há na terra. As visíveis, imagine, coisas visíveis, as invisíveis, não dá para imaginar.
Sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, aleluia. Ele é o Criador do universo. Comentava com os irmãos no primeiro culto sobre os bilhões de galáxias que existem. E os bilhões de estrelas em cada galáxia. Sobre as coisas na perspectiva do micro, minúsculas, possíveis de serem vistas apenas com instrumentos, e as coisas na perspectiva do macro. Eu amo a natureza, gosto de estudar, de ver os animais, porque tudo sempre aponta para a pessoa do Senhor Jesus, aleluia! Porque tudo veio a existir por sua vontade. Você crê nisso? Que bela obra Ele realizou no ser humano. Diga para quem está do seu lado, você é uma obra-prima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer seja uma criança, quer seja um velho como eu. Porque por mais que não pareça, eu já tenho 5.3. Em tudo vemos a beleza, vemos a sabedoria, vemos a glória, vemos o poder, vemos o propósito daquele que reina e governa sobre todas as coisas. E os irmãos, ministrando novamente aqui o louvor, como falou o meu coração. Abre os meus olhos para que eu veja, mostra a tua glória. E eu ali sentado, chorando e imaginando que todo o universo que foi criado, na verdade, gira em torno do Criador. Aleluia! Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo. Ele é o Criador e o sustentador do universo. Quem crê, diga amém. Levante suas mãos e adore ao Senhor nesse dia, pois Ele é digno de honra e de glória. Jesus, nome inigualável, incomparável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era o verbo, a palavra, a ação proferida em viva voz, a voz de comando que trouxe à existência o universo. Era Deus divino, estava com Deus, não é uma coisa, é uma pessoa. O significado é perante alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos avançando, segunda das 8 verdades. Nesse mesmo capítulo 1 de João, verso 14, a palavra do Senhor nos revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Criador do universo se tornou como uma de suas criaturas. Deus assumiu a forma humana. Paulo pontua na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, um dos textos que mais mexe com o meu coração. Ele vai estimulando a igreja, dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento. O significado também é a mesma forma de pensar, mas também aponta para a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Esse dia eu declaro para a igreja o que eu creio, e eu creio que Jesus Cristo veio em carne, aleluia. Você crê nisso? Assumiu um corpo como o que eu e você temos, com as limitações, com as necessidades, porque lendo os evangelhos vemos que o Senhor precisou se alimentar. O Verbo encarnado precisou tomar água.
Certa vez o Verbo encarnado no barco teve de dormir. No capítulo 4 do Evangelho de João, a palavra diz que Jesus, cansado do caminho. Quem era aquele homem? O Verbo que se tornou homem, veio tabernacular entre nós. Não parando por aí, meus amados irmãos, terceira das 8 verdades a respeito de Jesus em 1 Pedro. É interessante, Pedro, muito próximo do Senhor Jesus, um discípulo íntimo de Jesus, repetindo algo que estava na velha aliança também, fez um testemunho maravilhoso dizendo que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando era ameaçado, não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ele não cometeu pecado, na vida de Jesus não se achou mancha, injustiça, tropeço, falha. Ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Verdadeiramente Ele é santo, Ele é santo, Jesus é santo, aleluia! Foi um trabalhão, terrível trabalho para os principais sacerdotes acharem nele algum problema, para Pilatos julgarem a ele. Foi muito difícil. Eu costumo dizer que ele mesmo teve que ajudar aqueles incompetentes. Na vida de Jesus tem algo incrível que ele fala no capítulo 14 de João, que é uma afirmação que além dele não existe nenhum homem capaz de fazer, ou com coragem de dizer isso sem consequências. Ele diz o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Uau! Eu não posso dizer isso. Pergunta para quem está do seu lado: você pode dizer? Ninguém é louco de dizer isso. Só Ele pode dizer. Porque Ele viveu de forma irrepreensível, não parando por aí, além do seu caráter aprovado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 38, encontramos a 4ª das 8 verdades a respeito de Jesus, pois Pedro está pregando o Evangelho, e no contexto da sua pregação, ele dá um testemunho dizendo: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A 4ª verdade nos revela que muitos milagres, prodígios, sinais, maravilhas foram realizados por Jesus. Ele abriu os olhos aos cegos, curou leprosos, coxos, aleijados, expeliu demônios. Ontem estávamos compartilhando com os irmãos. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E muitas vezes Jesus simplesmente chegava, e quando chegava, os espíritos imundos se prostravam e saíam gritando das pessoas. Dada a unção, a graça, o poder que havia em sua vida, Jesus ressuscitou mortos. Uma das ressurreições mais incríveis. Ressurreição de Lázaro, o Evangelho de João, capítulo 11, um morto de 4 dias. É isso mesmo ou estou contando errado? É isso mesmo? Soube que Lázaro estava enfermo, mas quem fazia a sua agenda era Deus, e ainda permaneceu no lugar onde estava, até que ele dormisse. E alguém que não compreendeu sua linguagem dizia: se dorme, está bem. Aí ele fala claramente: morreu. Mas vamos para despertá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Realizou grandes obras e eu creio nos milagres do Senhor Jesus. Você crê nisso?
Você crê? Aleluia, aleluia, eu creio. Um caráter aprovado, obras incríveis, nunca antes vistas e realizadas. Mas não para por aí. Quinto ponto, a quinta verdade das 8 a respeito do Senhor Jesus. Vamos voltar séculos antes do seu nascimento. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, o verso 5, quando Deus revela detalhes com uma precisão incrível para o profeta Isaías, de como o seu enviado, o Cristo, o ungido, o Messias, seu filho amado, morreria. E mais do que isso, o porquê da sua morte, que me interessa para você também. Através do profeta o Senhor vai dizendo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20 ou 21, se não me falha a memória, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, pois a justiça de Deus exigia a morte por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ele, como cantamos nessa manhã, tomou a nossa cruz, assumiu o nosso lugar, sofreu um flagelo inimaginável, não apenas na perspectiva física e emocional, mas espiritual. De vez em quando nós chegamos em determinados lugares e a gente geralmente diz assim, nossa, o ar está pesado aqui. Você já teve essa experiência de ir numa casa, ir num lugar, ir num bairro, ir numa cidade onde você sente o peso? Mas sobre uma pessoa só, sobre o Senhor Jesus na cruz, foi o peso do pecado de toda a humanidade, de todas as gerações. Você não faz ideia, eu também não. Mas nós cremos. Ele morreu pelos nossos pecados, aleluia, pagou a nossa dívida. Paulo escreve aos Romanos dizendo, se alguém está em Cristo. Fala em Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas em Romanos ele diz que se alguém está em Jesus, crê em Jesus, permanece em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Aleluia. Você está em Cristo. Então você não deve mais nada. Pode dizer para quem está do seu lado, se você está em Jesus, a sua dívida foi paga e você não deve mais nada. Põe a mão no seu coração e diga, ele morreu pelos meus pecados, aleluia. Diga para o seu irmão, ele morreu pelos teus pecados, louvado seja Deus. Não para por aí, sexta das 8 verdades a respeito de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, Pedro está também pregando o Evangelho, e ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido, agarrado, dominado, aprisionado por ela. Jesus entregou sua vida na cruz, seu corpo foi colocado na sepultura, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo, aleluia! Era impossível que ele fosse dominado, retido pela morte. Romperam-se as ânsias da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como dizemos, o salário do pecado é a morte, mas não se achou pecado nele. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou seu Filho Jesus.
E ressurreto dentre os mortos, ele se apresentou aos seus discípulos e Lucas fala em Atos dos Apóstolos, com muitas provas incontestáveis, visto pelas pessoas, estando com os discípulos e comendo com eles e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Não parando por aí, sétima. É isso mesmo? Está contando comigo? Sétima das 8 verdades a respeito do Senhor Jesus. Porque aquele que ressurgiu dentre os mortos foi também exaltado à mais alta posição. Exaltado ao lugar de maior honra, glória e destaque em todo o universo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Paulo fala a respeito disso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, diz uma versão, outra versão fala soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor, aleluia! Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. No livro de Efésios, no capítulo 1, ali pelos versos 15 em diante, Paulo roga ao Senhor que a igreja receba espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos, a certeza do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando, aleluia, a sua destra nos lugares celestiais. Jesus tem todo poder nos céus e na terra. Perdi minha mãe no ano passado, em outubro. E foi incrível porque aproximadamente 10 dias, uma semana e pouca antes de mamãe partir, o Senhor me deu uma canção. Quando eu recebi essa canção, eu fiquei em estado de choque, assim, impressionado e imaginando, nossa, eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Chamei Selma, minha esposa e minha filha, mostrei a canção, elas também ficaram assim meio tensas. E quando mamãe partiu, eu entendi o porquê daquela canção. E levando o caixão de mamãe junto com meus irmãos, tendo a experiência de colocar o caixão no sepulcro, fui tomado de uma paz tão incrível. Nós que somos do Senhor vivemos uma vida que é, entre aspas, louca. Porque até em momentos como esse, nós temos esperança. A canção que o Senhor nos deu diz: eu não desistirei, eu jamais deixarei de te adorar, Jesus. Eu continuarei, eu jamais deixarei de te adorar, Jesus. Te adorarei, sempre te adorarei, te amarei, sempre te amarei. Te adorarei ao despertar. Cada manhã te adorarei no entardecer, nas noites eu te adorarei, nas lutas eu te adorarei, nos vales eu te adorarei, na vida eu te adorarei, na morte eu te adorarei. Trago esse testemunho porque eu sei que toda autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra.
E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita. Diga para o seu irmão, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Aleluia. Até aqueles que você passa o pente, né? E o pente vem com aquele chumaço. Até aqueles que outrora era preto e agora é branco, né? Como o meu, né? Mas vamos lá. Eu estou onde? Na 7ª, é isso? 8ª e última verdade a respeito de Jesus, para a gente concluir aqui. Deixa a gente fica, me perdoe que eu já passei do tempo até. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 29, a palavra de Deus nos diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias. Eita, a gente não gosta dessa palavra tribulação, né? Mas as coisas vão apertar. As coisas vão ficar difíceis. No início do capítulo 24, o próprio Jesus mesmo diz, né? Que seremos odiados de todas as nações. E a causa é uma, simples, por causa do seu nome. O 29 diz que logo em seguida a tribulação desses dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e as potências do céu serão abaladas. Significado na raiz é sacudidas violentamente. Imagina, tu olha para o céu, está tudo certinho lá, está a coisinha no lugar firme, né? Essas coisas vão sacudir. O verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. O verso 31 diz que Ele enviará os seus anjos, aleluia, com grande clangor de trombetas. Abre um parentezinhos aí, no capítulo 28 de Mateus, que fala da ressurreição do Senhor Jesus, diz que no primeiro dia da semana, houve um grande terremoto, porque quantos anjos do céu desceram? E ele removeu a pedra do sepulcro, assentou-se sobre ela, e diz que o seu parecer era como um relâmpago. Aí volta para 24:31. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta. Um anjo fez esse arraso. Os guardas que estavam guardando o sepulcro caíram em estado de choque, espavoridos, congelados de medo. 24:31, ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta. Não bastasse o anjo com um relâmpago, imagina como é que vai ser esse negócio. Ainda tem barulho de trombeta. E eu, como músico, fico imaginando que som é esse. Dos céus, meu Senhor. Para mim é o dia mais assustador de toda a história da humanidade. E os anjos vão reunir os escolhidos do Senhor, aleluia. Diga para quem está do seu lado, você vai estar lá, você é um escolhido, aleluia. Pergunta para o seu irmão, está limpando as asas aí já? Porque vai ser uma coisa incrível. Ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A 8ª e última verdade afirma que Jesus voltará. Vocês não entenderam. Esse brado está econômico. A gente precisa fechar com chave de ouro. Nós estamos dizendo que Jesus vai voltar. Aleluia! Mais forte, aleluia! Tudo já está preparado. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, ali, os
nos versos 36, Jesus vai dizendo o seguinte: quando virdes acontecer essas coisas, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. As coisas vão ficar difíceis, e as coisas estão difíceis, mas Ele está no controle de todas as coisas, está sentado no trono. O livro dos Salmos diz que Ele guia na terra as nações, e tudo está sendo preparado para este grande evento, cujo palco será o céu, aparecerá no céu. Olha o palco deste evento: o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. A raiz da palavra aponta para o lamento que se faz por um morto. E eu já chorei por meu pai, por minha mãe, eu sei o que é isso. Mas esse lamento vai acometer todos os povos da terra, todas as nações, sem exceção. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Aleluia. Porque desde que ressuscitou dentre os mortos, exaltada a mais alta posição, a sua glória não parou de crescer e não vai parar. Aleluia. E Ele virá com poder, com muita glória. Lamento para o mundo, mas júbilo para nós. Alegria para mim e para você que cremos no Senhor Jesus. Nós que entregamos a nossa vida a Ele, aleluia. Queremos mais é que esse dia venha. Quando os apóstolos escrevem a respeito da vinda de Jesus, eles usam os verbos num tempo interessante: esperando, aguardando, apressando a vinda de Jesus. Vamos nos colocar de pé, aleluia. E que bom que nós somos igreja do Senhor Jesus. Como o bispo nos falou nessa manhã, temos a responsabilidade de encorajar a vida uns dos outros, de animar a vida uns dos outros. E eu quero que você faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga: fica firme, irmão, persevera. O seu trabalho tem recompensa. Diga isso para o teu irmão. O desejo do meu coração é que vocês continuem firmes. Com muito carinho, com muito amor, quero animar a vocês se submeterem à liderança que Deus tem levantado. Animo os meus irmãos a continuarem amando o Senhor intensamente, servindo ao Senhor. Se coloque à disposição de Deus para que de fato você seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Ame intensamente os teus irmãos. Olha para quem está do seu lado. Se estiver longe, dá um tchauzinho. Se quiser mandar um beijinho, mande. Mas diga: Deus abençoe muito a sua vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Declara essa paz agora que você tem. Abençoa. Preciosa é, como o corpo de Cristo. Declare: somos corpo e assim bem ajustado, ligado, unido,
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor. Declara pro seu irmão: eu preciso de ti. Precioso és para mim. Vinícius, recebi, aleluia, recebi o novo. Coração regente, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo. O Senhor nos fez capazes de abençoar uns aos outros. Faça isso. Eu declaro. Você tem graça, tem poder. A pessoa do Espírito Santo habita em você. Seu coração é um coração novo. Aleluia. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor. Olha nos olhos do teu irmão e diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O Senhor nos fez dependentes uns dos outros. Como somos dependentes dele, nós dependemos também da vida uns dos outros. Diga para o seu irmão: você pode contar comigo sempre e até o fim. Bispo André, por favor. Graça do Senhor sobre vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, querido.